Bom dia, meus netinhos, bom dia, minhas netinhas. Vovô no Barradão, Manula. Meus amigos, minhas netinhas, eu falei o quê? Assistam meu vídeo pré-jogo. Veja o que eu falei lá. Não aconteceu nada de novidade. Foi o que eu comento todo jogo. É só pegar meus vídeos, que é só o que eu comento. Eu sempre falo e comento o mesmo tema. Por que a gente não ganhou ontem? Por causa dos mesmos erros que vem sendo cometendo nos outros jogos. Só que em alguns momentos a gente vai conseguir ganhar e em outros momentos a gente vai perder. Porque o nosso técnico é a característica dele. Ele é medroso. Ele não sabe propor o jogo. Ele não sabe acuar o adversário. Ele não tem estratégia para quando ele está na vantagem. Ele tem sempre o mesmo método de jogo, que é na defensiva. Então, quando ele se vê na situação de propor, de pressionar, de empurrar o adversário, ele fica em apuros. E foi isso que aconteceu no jogo de ontem, no primeiro tempo. Porque o Vitória começou bem, tentando controlar o jogo, mas se mostrando com medo de atacar o Bahia, né? E o Bahia dominando, porque o Bahia tem essa característica de posse de bola, de dominar o jogo. Então o Bahia deu as cartas. A massa toda, a tricolete estava lá, então o Bahia deu as cartas. E o Vitória, como sempre, fica arcuado, esperando, tocando para trás, tocando para o lado, sem profundidade, sem conseguir agredir o adversário. Deu a sorte ou o azar do jogador do Bahia ter sido expulso logo no início. Eu digo azar porque não soube aproveitar a possibilidade de um jogador a mais, né? Vide o jogo do Vasco, olha como foi diferente. No jogo do Vasco, como ele estava inferior, ele partiu para o jogo porque ele estava na defensiva. E o Vasco em cima atacando, pressionando. Então jogou dentro das características de Carpini, que é se defender e tentar partir no contra-ataque em velocidade. Só que ele tem que ter a opção de quando está com a bola dominada, quando está com o jogo na mão. E ele não tem essa capacidade. É mais um Bavi que ele deixa ganhar, onde o adversário não apresentou nada de muito extraordinário. Apenas ficou esperando as falhas nossas, que sempre vem. Sempre a gente erra. Por que a gente sempre erra? Porque a gente tem medo de jogar. E se tem medo de jogar, termina errando, né? Tomou o gol logo, ele aí mudou. Beleza? Mudou, tirou um dos volantes. O volante errado. Trocou o volante errado. Ele jamais pode tirar Baralha. Ah, não estava fazendo o que eu quero. Baralha não faz o que você quer, Carpini, porque o que você quer é errado. Ele quer que você quer que ele faça o errado. E ele não sabe fazer o errado. Ele sabe fazer o certo, que é o que a gente na arquibancada vê ele fazendo. Então, por isso que ele não quer fazer o que você manda, porque você só faz besteira. Você deixa o Hiller o jogo todo. Por que você não tirou o Hiller? Antes de você pensar, tô tomando 1-0, vou para cima, primeiro não tome gol. Só que você deixou o Hiller, é para tomar mais gol. Você não sabe que aquele rapaz é ruim? Agora você tem alguma coisa com ele que não consegue tirar ele do jogo. Entendeu? O segundo gol foi falha dele também. Não foi só falha de Eric, não. Foi falha dele também. Porque ele tinha a possibilidade de cortar a bola, mas ele fica igual uma barata tonta, correndo para lá e para cá dentro da área, sem saber o que fazer. E aí, resultado, porque quando o Eric tocou errado, ele podia ter agredido a bola. Ele não, ele é muito ruim, ele perde todas as imprensadas, ele não cria nada, ele não se apresenta para o jogo. Então, você acha que ele é o melhor dos meio-campistas? Só você que acha isso. E eu repito, toda vez que a gente tiver Hiller em campo e Janderson, a gente não vai ganhar. E foi o que você fez, botou o Janderson depois para tentar virar o jogo. Nunca vai virar um jogo com Janderson. Nunca vai virar um jogo com Janderson. Você tinha outras opções. E como golpe de misericórdia, você botou Carlos Eduardo. Aí pronto, era do jeito que você queria.
botou suas peças que você ama de paixão, que não vai acontecer nada, não vai favorecer nada ao Vitória. E isso eu falo desde muito tempo, desde muitas partidas. Não é porque perdeu o Bavi. É só você assistir, pega o meu vídeo e assista, que você vai aprender um pouco de futebol. Porque eu falei antes do jogo, treinador que não ganha Bavi não é treinador por Vitória. Porque, na pior das hipóteses, ele tem que ganhar um dos Bavis. E você não consegue ganhar nem fora, mesmo a Fonte Nossa estando alugada, nem dentro de casa no Barradão você não consegue ganhar Bavi nenhum. Só falta você perder o Bavi dentro de casa, porque é só isso que está faltando. Porque se você não consegue ganhar de um time desse, como o Bahia, medíocre, porque o Bahia é medíocre, que quando estava com um jogador a menos, ficou se jogando no chão, provocando, para ver se o juiz expulsava para equilibrar, até que apareceu o idiota do PP para ajudar. E aí cumpriu a profecia do Bahia, que era fazer alguém sair. Então, você não consegue ganhar de um time medíocre desse. Condé, com um time inferior, espancou o Bahia as 2 vezes que teve a oportunidade, ainda foi campeão em cima do Bahia. Entendeu? Então, se você não sabe jogar propositivo, vai estudar um pouco mais. Peça auxílio a Condé, ligue para Condé, peça os vídeos, pergunte a ele como jogar. Entendeu? Que ele vai lhe explicar um pouco de futebol. Porque o que você está fazendo, isso não existe. Falei isso nos outros vídeos e no pré-jogo. Que você começa o jogo com medo do adversário, todos os adversários, todos. E é por isso que quando a gente estava com um jogador a mais, você não conseguia produzir resultado. E não venha dizer que é só a culpa dos jogadores, porque esse jogador foi você que trouxe. Você que montou essa equipe, você que treina essa equipe. Então, quando o Claudinho perde aquele gol cara a cara, quando o Eric perde aquele gol cara a cara, quando os demais jogadores seus perdem gol cara a cara ou entrega paçoca, é culpa sua. Entendeu? Porque você treinou eles para entregar paçoca para o adversário. Então, não venha com essa. A estratégia é o primeiro tempo e no segundo foi melhor. Mas todo jogo é isso. Todo jogo é isso. Ou você começa perdendo no primeiro tempo, ou você começa jogando mal o primeiro tempo, no segundo tempo faz algumas mudanças que começa a dar uma movimentação no time. Sorte quando consegue fazer o resultado. E isso é raro. É só você pegar a estatística desse ano. É raro você fazer o resultado. Ou você empata, ou você perde. Uma outra vez, um lampejo de alguém, como aconteceu contra o Vasco, um lampejo de alguém vai fazer gol e a gente vai ganhar. Mas se depender de você e de seus comandados, aqueles comandados que você não consegue se soltar dele, se livrar dele, parece que tem algum acordo, algum pacto, que você acha que ele é a esperança, não vão ser, nunca, porque eles são ruins, são jogadores ruins. E não é só o vovô que está dizendo não, todo mundo diz. Esses jogadores seus que você deposita confiança, Hiller, Janderson, Carlos Eduardo, esses caras são ruins. São ruins. E se depender dele, o Vitória vai voltar para a Série B. Ok? Mas vamos em frente, vamos em frente. Olha, sempre tem uma luz no fim do túnel. O Vitória é o time do impossível. E a torcida sabe disso, que o Vitória é o time do impossível. E quando a gente não, quando ninguém acreditar mais no Vitória, ele dá a volta por cima e mostra que ali tem um leão. Ok? E que a torcida nunca se engana. Mas para isso, você tem que começar a ouvir a torcida. Fábio Mota, chega. Já passou da hora de você fazer alguma coisa. Porque você omisso do jeito que está não vai dar certo. E não pense em se reeleger pensando no patrimônio, na SAF que eu fiz, que peguei na Série C. Isso é passado. Ou você muda agora o presente para a gente ter um futuro, ou então desista. Dê a vaga a outro. Porque o que você está fazendo com o Carpini não está dando certo não. Porque ele está mandando e desmandando. É o que parece. Porque você não se pronuncia, você não aparece, você fica esperando um bom resultado para poder aparecer. E aí
esse bom resultado não vai acontecer. Valeu? Segue o vovô, dá um like, deixa o like pro vovô. O vovô tá ligado, o vovô é gente boa e o vovô é torcedor do Vitória. Valeu!